Olá, irmãos e amigos, aqui é o pastor Newton Porfírio, no canal Palavra de Vida, levando até você a devida palavra de Deus, procurando transmitir uma mensagem mais autêntica possível, de acordo com os escritos bíblicos, para que chegue até os nossos queridos irmãos e ouvintes uma explanação coerente e fidedigna da palavra de Deus. Hoje nós queremos abordar o esquema do diabo na tentação a Jesus no deserto. Interessante que o diabo, ele tem o mesmo esquema sempre. E o que ele aplicou para derrubar Jesus é o que ele aplica hoje para derrubar também a nós. No capítulo 4 de Mateus, nós temos a abordagem escrita por Mateus de como foi a situação de Jesus enquanto estava no deserto. Ele esteve durante 40 dias, 40 noites, em jejum, orando a Deus, buscando de Deus ali a autonomia, buscando a unção do Espírito de Deus para o início do seu ministério. Ele já havia sido batizado por João e foi passar um período de oração, de comunhão, na busca da sua preparação, digamos assim, para o seu ministério. E diz a palavra de Deus, no capítulo 4 de Mateus, que ele sentiu fome já no final do seu período de jejum e oração. Versículo 2 de Mateus 4 diz: tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que situação. Imaginem que quando Jesus sentiu fome, num período longo de jejum, ele já estava bastante enfraquecido. Ele já estava numa situação crítica fisicamente. Ele estava vivendo uma extrema necessidade de se alimentar. A necessidade de Jesus era algo para comer, uma vez que já havia passado 40 dias sem comer. O diabo então aproveita a necessidade dele para tentar derrubá-lo. Não é diferente hoje. Ele continua da mesma maneira, buscando derrubar-nos nas nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe a situação que você está passando, a sua crise, se seja uma crise financeira, seja uma crise emocional, seja uma crise conjugal, seja uma crise profissional. Ele vai atacar na sua crise, oferecendo soluções. É assim que ele trabalha. Ele te faz propostas mirabolantes para ver se te derruba. Ele dá uma laçada, ou tenta dar uma laçada, como ele tentou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sim, Jesus poderia fazer isso. No entanto, se Jesus fizesse, estaria cedendo a uma provocação do diabo. Se você entrar no jogo do diabo, você estará se submetendo às ordens de Satanás e estará ferindo o propósito daquele que te formou, que te criou, que te trouxe à vida para ser um adorador, para ser um homem, uma mulher de vida consagrada ao Senhor, de santidade, de pureza e sustentada pelo Senhor. Então Jesus não entrou no jogo do diabo. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Jesus usou o texto de Deuteronômio para mostrar ao diabo que na palavra de Deus há segurança para aquele que crê. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. E então o diabo tenta uma outra provocação, um segundo esquema, numa segunda tentativa. Diz o texto no capítulo 4, a partir do verso 5, que o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Templo em Jerusalém. Naturalmente, no ponto mais alto. Esse transporte até o pináculo do templo, isso é uma insinuação na mente de Jesus. Não é que ele tenha ido lá, mas é uma visualização no mundo espiritual. Então o diabo o provoca a ser lançado ali, dizendo: está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te sustentem, para que não tropeces em pedra alguma. Interessante como que o diabo também conhece a Bíblia, e através da Bíblia ele induz ou tenta induzir o crente ao pecado. Alguns até caem, mas Jesus não. Realmente está escrito. Realmente os anjos de Deus guardaram o homem Jesus, porque o Jesus Deus está acima dos anjos. E também os anjos nos guardam, porque está escrito. No entanto, veja, o diabo provoca Jesus na vaidade. Ele queria que Jesus fizesse uma exibição para mostrar poder. O diabo faz isso hoje. Ele leva as pessoas a mostrarem que podem, a se entenderem por protegidas e assim vai descerem dos cuidados de Deus. E isso também é pecado. Então Jesus disse: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Querido ouvinte, não podemos entrar nesse jogo de provocar a Deus. Não é porque está escrito que eu vou querer me envaidecer e levar vantagem nisso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí o diabo então tenta uma terceira investida. E ele diz, mostrando todos os reinos do mundo, ele diz a Jesus que tudo isso é dele. Olha que ousadia do diabo. É evidente que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. A Bíblia não diz que o mundo é do maligno, e sim que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então o mundo é do Senhor, não é do diabo. Embora o diabo tenha um controle sobre o mundo por um determinado tempo. E prevalecendo-se disso, ele diz a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo tenta induzir Jesus à ganância, à idolatria, adorando a ele e adorando a riqueza. Satanás tenta derrubar as pessoas oferecendo riqueza, oferecendo vaidade, oferecendo sucesso.
há religiões ou ditas religiões que pregam esse ensinamento. Eu quase que disse esse evangelho, mas evangelho é a palavra de salvação. Esse aqui é uma deturpação do evangelho que se prega aí em nome do evangelho, oferecendo vantagens, vaidade, riqueza, prosperidade. Esse é o ensinamento do diabo que muitos estão pregando em igrejas ditas evangélicas. Porém, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é mentira. Isso é uma artimanha do diabo para derrubar as pessoas. Quando você vê ou ouvir alguém dizendo que depois que foi para essa ou para aquela igreja, conseguiu carro, casa, sucesso e dinheiro, saiba, entrou no jogo do diabo e não no evangelho de Jesus Cristo. Nesse esquema o diabo quis levar Jesus. A Jesus ele não conseguiu. Eu espero que ele não te consiga, ou que ele não consiga te levar também. Se você entrar nessa onda de entrar numa determinada seita religiosa para levar vantagem, ganhando dinheiro, casa, casamento, prosperidade, riqueza, esse não é o evangelho de Jesus. Jesus oferece um evangelho de vida eterna. A devida palavra é que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio trazer vantagens para a vida aqui na terra. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis dificuldades, mas eu venci. E ele nos dá a vitória. Por isso nós somos, como diz o apóstolo Paulo, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós não entramos no jogo do diabo. Para seguir Jesus, tem que fugir do diabo e resistir o diabo. Eu disse fugir do diabo, na verdade a gente tem que resistir o diabo e fugir do pecado. Esta é a palavra. Resistir o diabo e fugir do pecado. O diabo não vai prevalecer na vida daquele que se firma na devida palavra de Deus. Para encerrar, note bem, esse ensinamento de prosperidade não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, se rende a Jesus, alcança o perdão e a vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém?